Olá, meus cumprimentos a todos. Meu nome é José, sou aluno do curso de licenciatura em Física à distância da UFMA. Faço parte da equipe 3 da disciplina História e Filosofia da Educação, a qual é composta por Luiz Magno, Erlene e eu, José. Nós escolhemos falar do autor Demerval Saviani para fazer a elaboração do presente vídeo. E, inicialmente, falarei sobre o contexto histórico do pensamento do autor. Idealizador da pedagogia por ele denominada histórico-crítica, Demerval Saviani defende que uma das funções da escola é possibilitar o acesso aos conhecimentos previamente produzidos e sistematizados. O problema é o caráter mecânico dessa transmissão, isto é, o fato dela ser feita desligada das razões que a justificam e sem que os professores dispunham de critérios para discernir entre aqueles conhecimentos que precisam ser transmitidos e aqueles que não precisam. Segundo Saviani, isso abre espaço para sobrecarregar os currículos com conteúdos irrelevantes ou cuja relevância não é alcançada pelos professores, o que os impede de motivar os alunos a se empenhar na sua aprendizagem. Para ele, essa situação torna as matérias curriculares desinteressantes para os alunos, os quais passam a considerar o ensino ao enfadonho, uma obrigação carente de sentido da qual eles buscam livrar-se assim que possível. Ele defende que é exatamente na medida em que os professores conseguem lidar criticamente com os conhecimentos disponíveis, distinguindo entre o que é pedagogicamente relevante e o que não é, que eles ganham condições de produzir seus próprios conhecimentos. E assim, o seu ensino deixa de ser mera transmissão, incorporando também uma contribuição original. E agora falarei sobre a biografia de Demerval Saviani. Demerval Saviani nasceu em Santo Antônio de Posse, município de Mogi-mirim, no estado de São Paulo, no dia 25 de dezembro de 1943. É um filósofo e pedagogo brasileiro que formou-se em filosofia pela PUC em 1966 e doutorando-se em filosofia da educação na mesma instituição. Lecionou também na Universidade Federal de São Carlos e desde 1980 ele leciona na Unicamp, da qual tornou-se professor emérito, tendo estagiado também na Itália, fazendo estágio sênior. E agora falarei de algumas obras importantes desse autor. A primeira obra que irei falar é sobre pedagogia histórico-crítica e lutas de classe na educação escolar. O livro Pedagogia Histórico-Crítica e Luta de Classe na Educação Escolar, de autoria dos professores Saviani e Nilton Duarte, é dividido em 7 capítulos. Aborda o debate acerca da participação do trabalho educativo escolar no processo de superação da sociedade burguesa. Processo esse que se dá por meio da luta permanente pela efetivação das máximas possibilidades de socialização dos conteúdos científicos, artísticos e filosóficos. E os autores elegem como tese central a assertiva de que a luta pela escola pública coincide com a luta pelo socialismo e que, perante a gravidade mundial, é preciso ter atitudes claras e respostas concretas em termos de mobilização coletiva por transformações sociais radicais. Agora falarei sobre algumas obras, como eu estava falando anteriormente, mas essa aqui é a segunda obra, outra obra muito importante, a obra Escola e Democracia, de Demerval Saviani, publicada em 1983, e apesar de 34 anos de lançada, é uma obra que retrata a relação educação e sociedade na atualidade. Esta obra tem como objetivo encaminhar de modo explícita a discussão das relações entre educação e política, com a expectativa de auxiliar professores e alunos na busca de uma compreensão mais sistemática e crítica das diferentes teorias da educação. E
O livro, a princípio, reproduz o artigo As Teorias da Educação e o Problema da Marginalidade na América Latina. Logo em seguida, aborda os artigos Escola e Democracia ou A Teoria da Vara e Escola e Democracia para além da teoria da curvatura da vara. Saviani analisa a intervenção das diferentes teorias pedagógicas na questão de uma sociedade marginalizada e retrata um de seus principais objetivos, que é desenvolver um olhar crítico, político e educacional. Por fim, esse é o fim do vídeo, e agora vou repassar a mensagem para o meu amigo Luiz Magno, que vai dar continuidade ao nosso vídeo. Olá pessoal, meu nome é Luiz, aluno do curso de licenciatura em Física da EAD, da UFMA. Dando continuidade ao assunto agora há pouco falado por José Edson, falarei das principais concepções de Demerval Saviani, das quais fala sobre a produção do saber, a absorção do conhecimento, a escola como interesse popular de todos. Para o filósofo, a escola não resolve todos os problemas. Ela só ajuda o aluno a fim de desenvolver o intelecto, dando condições para viver melhor em sociedade. Na produção do saber e absorção do conhecimento, o professor não pode ser somente um repetidor de conhecimento, devendo ele ser um pesquisador, um criador, alguém que se posiciona ativamente com relação à sua área, a fim de se desenvolver-se. Por base nessa concepção, ele começou a desenvolver diversos textos de apoio para suas aulas, consolidando em sua prática a união entre o ensino e a pesquisa. Alguns desses textos de apoio fez parte dos seus livros. Em suas produções acadêmicas, ele tem a filosofia como norte. Para ele, a escola é um lugar de aprendizagem e assimilação de conhecimento, sendo essencial visto que nosso sistema de educação é avaliativo, alicerçado no conhecimento formal de todas as disciplinas, podendo formular novos conhecimentos e prática. O objetivo das formações básicas e superior é formar cidadãos que sabem refletir e conhecer os problemas da sociedade, trazer também propostas para soluções de tais problemas. Durante a faculdade, Demerval sempre participou ativamente dos movimentos estudantis. Este período o Brasil vivia a ditadura militar, e durante essas participações ele viu, junto com outros estudantes, a carência que existia no conhecimento da realidade brasileira, nos estudos e nas produções acadêmicas, motivo este que levou ele a aprofundar suas pesquisas filosóficas dentro da sua área acadêmica. E em uma de suas obras, Escola e Democracia, de 1987, ele fala da teoria da educação e os problemas que as mesmas trazem, explicando-as que a marginalidade é a condição da criança excluída, e a marginalização se dá na exclusão ao acesso da criança à escola. Bem, pessoal, essas são algumas das concepções de Saviani, e para dar continuidade ao assunto abordado, passarei a palavra à colega Erlene. Com você, Erlene. Meu nome é Erlene, e antes de começar a falar um pouco mais sobre a teoria de Demerval Saviani, eu quero aqui fazer um resgate do meio social em que o teórico vivenciou na sua juventude, certo? Então,
filho de pais que nunca frequentaram a escola e que na juventude ele assiste ao seu pai e aos seus irmãos a participarem ativamente da luta de classes dos operários. E ele próprio, enquanto estudante, participa do movimento estudantil ativamente. Tá? Então, com isso, o que é que a gente percebe? Que o autor, que o teórico, ele vai ser altamente influenciado pelo meio social em que ele vive, imergido nessas lutas de classe em que ele assiste e que luta ativamente, certo? Então, diante disso, ele vai elaborar sua teoria educacional fundamentada na concepção filosófica do materialismo histórico, né? Teoria esta que afirma que as respostas para os fenômenos sociais, elas se encontram inseridas nos meios materiais dos sujeitos. Tá? Então, ele traz uma proposta pedagógica contra-hegemônica, certo? Uma pedagogia de esquerda voltada aos interesses dos subalternos, preocupando-se assim em criar uma teoria de educação que vai subsidiar a criação de um sistema nacional de educação a partir da própria realidade brasileira, a qual ele vai denominar de pedagogia crítico-histórica. Já. Sua teoria pedagógica, ela tem um viés transformador. E essa transformação, ela só pode se dar com um saber humano bem sistematizado, para assim direcionar para um desenvolvimento de uma consciência filosófica unitária, coerente, articulada, explícita, original, intencional, ativa e cultivada. Tá? Então, a sua pedagogia tem como objetivo principal a igualdade essencial entre os homens e, por ser crítica, ela deve servir de instrumento de luta das classes dominadas na superação da sua subalternidade. Então, segundo Saviani, certo? A educação, ela não é fator determinante principal das transformações sociais, mas como elemento secundário que ela pode ser determinada para as transformações sociais e sempre se relacionando dialeticamente com a sociedade. Tá? Então, a gente sempre está percebendo uma vinculação muito estreita entre educação e sociedade, e que a educação é uma manifestação social. Tá? Então, na sua teoria educacional, os métodos que ele utiliza e que ele até categoriza como passos para facilitar a compreensão, ela inicia-se como a prática social sendo o primeiro passo do seu método, certo? Então, o que é que a gente poderia falar a respeito disso, né? Que o ponto de partida é a própria prática social e que é comum tanto aos professores quanto aos alunos, certo? Então, a problematização seria um segundo passo. O que seria essa problematização? É a identificação dos problemas que vão ser trabalhados pelo professor e pelos alunos em sala de aula, certo? Então, a instrumentalização, que é o terceiro passo, é a apropriação dos instrumentos teóricos e práticos necessários ao equacionamento desses problemas
encontrados no segundo passo, certo? Então, o quarto passo, que se denomina catarse, se dá quando? Quando ocorre a efetiva incorporação, certo? Dos instrumentos culturais, transformado agora em elementos ativos para a transformação social. E o quinto e último passo é a síntese, que ocorre quando? Quando o aluno, aqui nesse momento, ele adquire a capacidade de expressar uma compreensão prática em termos tão elaborados quanto era a compreensão do professor no início desse processo, certo? Então, é assim, essa teoria, a gente ficou muito feliz em falar dela, porque é uma teoria educacional em que vem mostrar que a educação, ela tem um potencial transformador social e que nós, como futuros professores, futuros agentes, né, dessa manifestação social que é a educação, nós temos que nos questionar qual profissional nós somos, quais alunos nós queremos formar, certo? Então, a gente fica por aqui e até mais.